iniciarmos o nosso culto, vamos cantar o hino de número 295. Tudo entregarei. Bom dia, irmãos. Um feliz sábado a todos. Hoje temos um pedido de oração. O irmão do Romeu e do Renato, ele saiu da intubação, mas ele ainda não consegue falar, ele não consegue conversar. Então, irmãos, foi pedido oração para que ele possa recuperar a sua saúde. Então, vamos pôr de joelhos para orarmos. Querido Senhor, estamos aqui perante Ti para pedir que o Senhor restabeleça a saúde do irmão do Renato e do Romeu. Também, Senhor, restabeleça a saúde daquelas famílias que infelizmente foram pegas pelo Covid, que o Senhor se faça presente nesses lares. E também toda aquela pessoa que tiver um pedido e um agradecimento, o Senhor conhece. E que o Senhor possa colocar sobre essas pessoas as suas bênçãos. Para aquelas pessoas também que infelizmente perderam um familiar, que o Senhor possa confortar o coração dessas pessoas. Também, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um de nós que está aqui presente. E aqueles que também não puderam vir, pois o Senhor conhece o coração de cada um. Senhor,
Nós temos que te agradecer pelo dia de hoje, por acordar mais um dia com vida e com saúde, e por podermos estar mais um sábado na sua santa casa. Isso nós te pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos pegar a nossa Bíblia e abrir em Salmos capítulo 37, do versículo 3 ao 7. Salmos capítulo 37, do versículo 3 ao 7, que diz o seguinte: Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Irmãos, o Salmos 37 é um dos salmos mais bonitos que nós encontramos na Bíblia e também é um dos salmos mais longos que estão descritos na Bíblia Sagrada. E desses salmos nós podemos tirar 4 grandes lições. 4 grandes lições que cada cristão deveria seguir para a sua vida espiritual. E é através desses salmos que hoje nós vamos meditar
nessas 4 grandes lições que Deus ensina para nós. A primeira grande lição, que o Salmos 37, do versículo 3 ao 7, nos ensina é a seguinte: é conhecer a Deus. Porque quando a gente passa a conhecer a Deus, a gente começa a confiar em Deus. Confiando em Deus, a gente entrega o nosso coração totalmente a Ele. E uma vez feita a entrega, a gente descansa nos braços do Pai. Por isso, irmão, se você tem pleno conhecimento de quem é Deus, a sua vida, ela nunca mais vai ser a mesma. Porque quando você passa a conhecer a Deus, a sua vida ela é totalmente transformada. Você é um novo ser. O seu coração ele é purificado. Irmãos, se você conhecer a Deus, tudo em sua vida vai mudar. A sua família vai mudar. E as bênçãos de Deus vai chover sobre a sua casa. Amém. Meus irmãos, mas não basta apenas conhecer a Deus pela teoria. Mas é preciso também conhecer a Deus na prática. Não adianta eu dizer que Deus é um Deus de amor e de justiça se eu não pratico o amor e a justiça. Então, para conhecermos a Deus, é preciso não só conhecê-lo na teoria, mas também na prática. E quando nós conhecermos a Deus na teoria e na prática, é que nós passamos a ter uma vida transformada e modificada pelo Espírito Santo. Amém. Mas aí vem a seguinte pergunta: mas como podemos conhecer a Deus se nós não o vemos? Irmãos, você vê o ar? Não, você não vê o ar, mas você sente o ar. Da mesma maneira é com Deus. A gente não vê Deus, mas a gente sente. E também existem vários passos que nós podemos fazer para sentir mais a Deus e para conhecê-lo ainda melhor. Vamos ver qual é o primeiro passo que nós devemos fazer para conhecer ao nosso Deus. Esse passo, ele se encontra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, o versículo 16. Todos acharam? Amém. Então, quem quiser ler, pode ficar à vontade. É 3,16, né? Isso, 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Exatamente. Irmãos, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, é que nós encontramos justiça, é que nós encontramos a correção para os nossos pecados. É na Bíblia Sagrada que nós conseguimos diferenciar o bem do mal, Satanás de Deus. Toda a palavra, toda a Bíblia Sagrada é inspirada unicamente pelo Espírito Santo, inspirada pelo nosso Deus Criador. E é através desse livro, através dessa lâmpada para os nossos olhos e luz para o nosso caminho, é que nós conseguimos aprender mais de Deus. E lendo a Bíblia profundamente, é que nós passamos a conhecer cada vez mais, melhor, o nosso Criador. Amém. Esse é o primeiro passo para se conhecer ao Criador. O segundo passo para se conhecer a Deus é através da oração. Muitas pessoas, elas acreditam que a oração é só para pedidos e agradecimentos, mas não. Assim como você vai, quando vai conhecer seu esposo ou sua esposa, você conversa com a pessoa, você busca conhecê-la, e assim deve ser com Deus. Quando nós vamos lá no nosso quarto se ajoelhar e fazer os pedidos e agradecimentos, nós também precisamos conversar com Deus. É através da conversa que nós criamos intimidade com o nosso Criador. Então, quando nós vamos orar, lembremos de contar do nosso dia a dia, pedimos para Deus mostrar qual é a vontade dele, porque através da oração nós também passamos a conhecer melhor a Deus, e através da oração nós criamos um caráter mais limpo e puro.
puro, parecido com o de Cristo. Amém. Outro passo para se conhecer a Deus é através da contemplação. Olhe o pôr do sol, por exemplo, o nascer do sol, as árvores, as flores, tudo isso, quando você olhar, você vê o quê? Você vê a digital de um Deus Criador. Se Deus quisesse, Ele podia ter criado um mundo sem beleza nenhuma, um mundo apenas funcional, mas Deus, Ele nos ama tanto, que Ele criou um mundo muito belo, cheio de árvores, passarinhos, pôr do sol, para quando a gente olhasse para essas coisas, que a gente lembrasse do amor que esse Pai sente por nós. Então, quando nós olhamos para a natureza, nós passamos a conhecer Deus, porque a natureza é uma obra do amor que Deus sente por nós. Amém. Outra maneira de conhecer a Deus é através da contemplação da fé. É estudando a Bíblia através das coisas espirituais, que também podemos aprender mais e mais de Deus. Um outro passo que nós podemos fazer para conhecer Deus melhor é através das pessoas. Dos idosos, das idosas, de um adulto, de um homem, de uma mulher, de um jovem, de uma criança. Mas como assim? Através de um testemunho de vida, através de uma obra de caridade, de uma obra de compaixão. Porque, irmãos, as pessoas também podem vir a conhecer a Deus através do testemunho de vida de uma pessoa. Muitas vezes, uma pessoa ela só fica sabendo de Deus pelas nossas atitudes dentro da sociedade. É que essa pessoa começa a conhecer a Deus e começa a ver que nós somos pessoas diferentes e que temos um Deus no comando de nossa vida. Irmãos, o quinto passo para se conhecer a Deus é através da pessoa maravilhosa de Cristo. Jesus, ele foi a maior revelação de Deus para a humanidade. Imagine um Deus que amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para que todos que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Pensa um Jesus que veio aqui na terra, se misturou entre as pessoas, entre os necessitados, fazia amizade com essas pessoas, lhes abençoava, dava cura, os curava e pedia para eles seguir. Levava o Evangelho. Ali Jesus já demonstrou o seu amor e através da pessoa maravilhosa de Jesus que nós possamos conhecer mais e mais a Deus. Irmãos, quem conhece a Deus de verdade, essa pessoa ela tem a sua vida totalmente transformada. Conhecer a Deus é a base de tudo. Afinal, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é a verdade. Vamos pegar novamente a nossa Bíblia e abrir lá em João, capítulo 8, o versículo 32. Todos acharam? Quem achou e quiser ler, por favor, fique à vontade. Exatamente. Irmãos, quando nós conhecemos verdadeiramente a Deus, Deus ele nos liberta do mal. Mas, meus irmãos, não basta apenas conhecer a verdade, mas é preciso sim praticá-la. E quando nós passamos a conhecer e praticá-la, Deus ele nos livra de todo o mal. Ele nos livra do inferno, da morte eterna, e Ele nos dá a redenção, a coroa da vida eterna. Amém. Esse foi a primeira grande lição que esse salmo nos ensinou para a gente. Como cristãos, nós devemos passar a conhecer a Deus verdadeiramente. A segunda grande lição que esse salmo nos ensina para nós está lá em Salmos 37, o versículo 3.
Todos acharam? Se achou e quiser ler? Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-se a verdade. Vejam só como o versículo 3 de Salmos 37 inicia: confia no Senhor. E essa é a segunda grande lição. Nós precisamos confiar em Deus. Quando nós conhecemos a Deus verdadeiramente, nós passamos a confiar nele. Porque uma coisa que é impossível para o ser humano é confiar em alguém que nós não conhecemos. Você não vai entregar a chave do seu carro ou da sua casa para algum estranho na rua. Você não conhece essa pessoa e você não vai confiar nela. Da mesma maneira, esse é o nosso relacionamento com Deus. Se nós não conhecemos a Deus verdadeiramente, nós não confiamos nele. E como servos e servas de Deus, é preciso sim acreditar, conhecer a Deus verdadeiramente e confiar no Pai. Pois, meus irmãos, quando nós confiamos em Deus, é que os milagres acontecem. É quando a gente tem algum problema e pede a Deus confiando, acreditando nele de todo o nosso coração, que as bênçãos vêm sobre o nosso lar. Meus irmãos, quando Jesus ele veio aqui na terra, ele realizou inúmeros milagres de pessoas que confiaram nele e foram curadas. Um exemplo é que quando Jesus passava por Betseba, o paralítico, ele confiou tanto em Jesus, tanto no Criador, que ele foi curado e ele passou a caminhar. Ele viu o milagre acontecendo em sua vida. Por isso, irmão, se lá no fundo do seu coração você ainda duvida de Deus, você ainda é um pouco incrédulo, largue dessa incredulidade hoje e passa a confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo. Amém. Pedro, ele confiou e duvidou de Jesus ao mesmo tempo quando ele foi andar sobre as águas. Irmãos, nós não podemos ter dúvida em nosso coração. E quando nós passarmos a confiar plenamente em Cristo, é que daí nós podemos surfar sobre as águas, nós poderemos surfar sobre os nossos problemas e iremos vencer, porque nós confiamos plenamente em Cristo Jesus. Outro exemplo de confiança que nós encontramos na Bíblia Sagrada está lá em Daniel, que é quando os 3 jovens que estavam lá no meio do povo não se ajoelharam perante a estátua de Nabucodonosor. Naquele momento, o rei, vendo aquilo, ele mandou prender Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. Os 3 jovens, eles foram jogados na fornalha ardente. Porém, eles confiaram tanto em Deus, eles não duvidaram de Deus, e mesmo sendo jogados na fornalha ardente, eles não se queimaram, porque Jesus os protegeu. Tanto que quando o rei Nabucodonosor mandou abrir a fornalha, ele viu que tinha uma 4ª pessoa lá junto, que era Jesus. Jesus estava lá, junto com aqueles 3 jovens os protegendo. Amém. Irmãos, nem sempre Deus vai impedir que nós sejamos jogados na fornalha ardente, mas Jesus ele não vai permitir que a ação do fogo nos pegue. Ele não vai permitir que o fogo nos queime. É que nem eu disse numa pregação anterior, que nós devemos ser fiéis até mesmo na morte. Irmãos, nem sempre Deus vai nos livrar de uma doença da morte, mas Ele vai nos dar algo muito melhor, que é a coroa da vida eterna, que é a salvação. A salvação é o que realmente importa. Amém. Irmãos, quem conhece a Deus confia, e quem confia no Criador, ele entrega de todo o seu coração a Deus. Essa foi a segunda grande lição que o Salmos 37 ensinou para nós. Confiança no Senhor. Confie plenamente no Pai, porque Ele tem algo muito lindo preparado para cada um de nós. Amém. A segunda grande lição, ela se encontra lá em Salmos 37, só que nos versículos 4 e 5. Todos acharam?
quiserem ler. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o nada fará. Amém. Irmãos, vejam só como é que o versículo 5 ele inicia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a sua vida a Jesus. Hoje é o dia de entrega. O momento de você entregar o seu coração a Deus é agora, não é depois. Meus irmãos, o futuro ele não nos pertence. Ele pertence a Deus. Nós não sabemos se daqui a 1 hora nós vamos estar vivos. Por isso a entrega ela tem que ser feita agora. E nesse exato momento, Jesus está te convidando para você entregar verdadeiramente o seu coração a Ele. E se você já entregou o seu coração verdadeiramente a Cristo, faça hoje no seu coração uma renovação de entrega. Amém. Meus irmãos, você precisa sim se entregar totalmente a Cristo e confiar plenamente em seu Salvador. Irmãos, quem confia se entrega. E quando essa pessoa se entregar, haverá descanso nos braços do Pai, haverá descanso em Deus. E essa foi a terceira grande lição que o Salmos 37 ensinou para nós. Entrega o teu caminho, entrega a sua vida hoje, nesse exato momento, ao Senhor Jesus Cristo. Amém. A quarta grande lição, ela se encontra lá em Salmos 37, o versículo 6 e 7. Todos acharam? Quem quiser ler, fique à vontade. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irriteis por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Exatamente. Veja só como é que inicia o verso 7. Descansam no Senhor. E essa é a quarta grande lição que o Salmos tem para ensinar para nós. Nós devemos descansar nos braços do Pai. Pois, irmãos, quem descansa nos braços do Pai, no colo de Deus, tem paz, tem perdão e repousa tranquilo nos braços de Deus. Irmãos, Jesus está hoje lhe oferecendo a paz que excede todo o entendimento. Deus, Ele quer te libertar dos conflitos e dos seus maus pensamentos. Ele quer fazer de você hoje uma nova mulher e um novo homem. Enquanto, irmãos, os médicos eles lutam pela vida física das pessoas, nós devemos lutar pela vida espiritual dos nossos irmãos, familiares, amigos e do nosso próximo. Irmãos, nós devemos aceitar a missão como Jesus nos deixou como mandato divino, que é levar o Evangelho eterno a toda língua, povo e nação. Irmãos, nós devemos fazer com que outras pessoas possam vir conhecer a Cristo e, conhecendo a Cristo, essas pessoas passam a confiar nele e entregar a sua vida nele e, assim como nós, descansam no colo do Pai. Amém. E essa foi a quarta grande lição que Salmos 37 ensinou para nós, que é descansa nos braços do Pai, descansa em Deus. Vamos abrir agora a nossa Bíblia lá em Mateus, capítulo 3, o versículo 16 e 17. Mateus 3, o versículo 16 e 17. Todos encontraram? Pode ler. Batizado Jesus saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os olhos e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que
Amém. Jesus, ele era um ser perfeito. Jesus nunca pecou, mas mesmo assim ele foi até João Batista e pediu pelo batismo. Irmão, se você não foi ainda batizado, e até mesmo Jesus foi batizado, hoje é o momento de você fazer essa entrega para Cristo. Hoje é o momento de você decidir entregar a sua vida a Jesus. Irmãos, nós devemos fazer uma entrega total e sem reservas ao nosso Criador. Pois, irmãos, quem conhece a Deus, confia nele. E quem confia nele, se entrega. E se Jesus foi batizado, você também deve ser batizado. Irmão, se você já foi batizado, faça hoje uma renovação do seu coração para Cristo. Irmãos, Jesus, quando ele foi batizado, 3 coisas sobrenaturais aconteceram. Primeiro, os céus se abriram para ele. Segundo, o Espírito Santo desceu sobre ele. Terceiro, uma voz do céu disse que ele era filho amado de Deus. Irmão, quando você for batizado ou quando você foi batizado, essas 3 coisas sobrenaturais aconteceram em sua vida. Quando você foi batizado, o céu se abriu para você. Não houve mais barreira entre você e o céu. E você recebeu ou receberá o Espírito Santo sobre você. E ouvirá da voz de Deus dizendo que você é filha e filho querido do Pai. Amém. Irmãos, vamos abrir agora a nossa Bíblia em Hebreus capítulo 3, o versículo 7 e 8. Todos encontraram? Hebreus 3, o versículo 7 e 8. Quem achou e quiser ler, que fique à vontade. Assim, pois, como disse o Espírito Santo, hoje sei ouvir assim a voz. Não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação e no deserto. Irmãos, aqui está o pedido do Senhor Jesus para cada um de nós. Quando nós ouvirdes a voz do nosso Criador, não endureça o vosso coração. Ouça a voz do Espírito Santo e decida hoje fazer a entrega total da sua vida. Não cometa essa loucura de endurecer o seu coração. Aceite hoje Jesus. Saia dessa loucura da qual você se encontra. Não faça besteira contra a sua vida ou contra a vida de ninguém. Aceite Jesus como o único Salvador e Senhor da sua vida. Agora é a hora, agora é o momento. Não é depois, é agora. Deus, Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer transformar totalmente o seu ser. Ele quer te dar um novo coração. Deixe Deus terminar essa obra em seu coração. Não impeça isso. E lembre-se de seguir o que os Salmos ensinou para nós. Conheça Deus, confia nele, se entregue a Ele e descanse nos braços do Pai, para que quando Cristo voltar a essa terra, você possa acordar naquela manhã e dar um grande abraço em seu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Para finalizar o culto, vamos cantar o hino 273. Confia em Deus.
pronte para falar com Deus. Querido Senhor, queremos te pedir que o Senhor leve a cada um de nós em segurança para os nossos lares. Amém. Também, Senhor, nos dê uma semana no teu abençoado colo, no teu abençoado braço, que o Senhor derrame as mais ricas bênçãos do céu sobre cada um de nós. Amém. E, Senhor, que nós tomamos a decisão de conhecê-lo verdadeiramente, de confiar em Ti, de entregar a nossa vida completamente a Ti, Senhor, e descansar nos Seus braços de amor. Amém. Também, Senhor, lhe agradecemos por essa linda manhã de sábado e pela oportunidade de cada um de nós podermos estar aqui, te adorando e bendizendo o Seu santo nome. Amém. Isso nós te pedimos e agradecemos de todo o coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.